Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus, refletindo aqui sobre o Sermão do Monte, aqui nesse cenário abençoadíssimo. No capítulo 5 ainda de Mateus, vamos agora para o versículo 17, ele diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queridos, o Senhor Jesus, ele era um judeu. E como judeu, ele cumpriu a lei. Ele não veio para, como muitos podem pensar, abolir a lei. Não, ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Ele está falando aqui para os seus seguidores, está falando aqui para os seus discípulos. Alguém imaginava que Jesus, como Messias, ele viria revolucionar, né, a sociedade, trazendo a paz para Israel e, consequentemente, entrando em conflito com os romanos para implantar aqui o seu reino. E alguns dos seus seguidores, eles já estavam pensando até que Jesus, ele entrava em conflito com os fariseus da época, com os escribas, por causa das suas tradições, não por causa da lei, por causa das tradições. Eles inventaram muitas tradições, o chamado acerca, eles protegendo a Torá, protegendo os mandamentos, eles criaram muitas tradições. E Jesus, ele não tinha compromisso com essas tradições. O compromisso dele era com a palavra de Deus, que é eterna. A palavra de Deus não muda. Então, os mandamentos de Deus. Então, Jesus disse, não fique pensando que eu vim abolir a lei. Não, eu vim cumprir. Porque até que a lei se cumpra, nem um i no nosso idioma, né, seria mais apropriado dizer assim, nenhum pingo do i será tirado, né, nenhuma vírgula. Porque está falando aqui do i, do iota no grego, ou do iud, que é a menor letra do hebraico. Nem o iud, né, aquela menorzinha letra, nem um acento daquela que vai diferenciar uma letra da outra no hebraico, será tirado, até que a lei seja cumprida. E ele diz, eu vim, né, para cumprir a lei. E ele cumpriu, como um bom judeu, Jesus cumpriu a lei. E ele diz, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos outros, né, será considerado menor. Isso não quer dizer que esse menor, ele vai entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus não tem maior nem menor. Todos, né, serão iguais. Então, aqueles que violar, aqueles que não cumprir com a palavra de Deus, e alguém pode pensar assim, mas os 10 mandamentos, a lei era muito severa, mas Jesus deixou mais severo ainda. Nós vamos ver na sequência do Sermão do Monte, quando Jesus vai dizer, ouviste que foi dito aos antigos. Isso você vai ver no próximo vídeo que nós vamos gravar. Então, ouviste que foi dito aos antigos. Então, aí ele vai contar o que a lei dizia, o que os rabinos diziam. Mas agora Jesus disse, eu, porém, vos digo. Então, aí Jesus torna mais ainda radical. Existiam os mestres da lei, que uns eram mais flexível, outros eram mais radical. E Jesus, como um mestre também, em algum momento ele era mais flexível em algumas coisas, concordava com, por exemplo, Hillel, e outra parte concordava com Shammai. Então, eram mestres que da época de Jesus, ou quase da época de Jesus. Então, meus queridos, Jesus, ele cumpriu a lei. Deixar claro aqui, ele cumpriu, ele não aboliu, e ele ensinou para os seus discípulos a lei de Deus. A lei, a palavra de Deus que deve ser cumprida, deve ser obedecida.
Agora, esta lei, ela é muito mais do que o legalismo. Esta lei é interior, ela não é apenas o exterior. O adultério naquela época era apenas adultério se praticasse o ato. Hoje Jesus diz que o adultério é no interior, no coração. O crime seria crime se matasse alguém, mas hoje o ódio no coração consiste em um crime. Então Jesus veio dar uma verdadeira explicação acerca da lei de Deus. Que você possa entender essas coisas, que você possa vir estudar mais a palavra de Deus e pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Como eu disse, o Sermão do Monte é a Torá dos cristãos, é a lei, é a instrução de Deus para nós. E aqui nós vamos ver Jesus falando sobre a Torá, sobre a lei de Deus, dando a verdadeira interpretação, o verdadeiro significado. Que você possa entender os ensinamentos de Jesus Cristo. E João disse que os seus mandamentos não são pesados, né? Os seus mandamentos são leves. Alguém pode dizer, é muito difícil servir a Deus. É muito difícil porque é complicado ser santo nesta vida. Ninguém é capaz de ser santo. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Que Deus te abençoe e que você possa carregar este jugo de Jesus, que não é pesado. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, te damos graças por esta hora. Mais uma vez, Pai, ilumina nossa mente, que possamos estar atentos aos ensinamentos de Jesus Cristo, teu Filho, e poder guardá-lo em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.